Olha, o que Hernan Crespo tá fazendo no São Paulo é algo que ninguém pode ignorar. Ninguém. O time foi até o Beira-Rio, contra um Internacional que também briga na parte de cima da tabela, e conseguiu sair com os 3 pontos. Mas o que realmente chamou atenção não foi só o resultado. Foi a ousadia. Foi a coragem. Foi a maneira como o Crespo tá colocando essa molecada da base para jogar bola como gente grande. Sem medo. Sem travar. E mais, foi a postura dele depois do jogo, na coletiva, falando sobre o momento do elenco. Principalmente quando perguntaram sobre o Lucas Moura. A resposta: seca. Direta. Sem firula, não tenho esses atletas em mãos. É isso mesmo. O homem tá com o time nas mãos e não vai abrir mão do que acredita. É nítido que o Crespo tem um projeto. Um plano. E esse plano passa diretamente por dar espaço aos garotos que estão subindo de Cotia. A base tá pedindo passagem há anos, e agora tem técnico que não só ouve como também confia. Não é só colocar para jogar 15 minutos no finalzinho de jogo resolvido. É dar moral. É escalar como titular num jogo grande, fora de casa. É deixar o cara errar, aprender, crescer. O Crespo tá moldando uma geração. E quando ele diz que não tem certos atletas em mãos, a gente entende o recado. Tem jogador que ainda não tá 100%. Tem jogador que ele prefere preservar. Tem jogador que, por mais história que tenha, precisa recuperar espaço treinando, suando, mostrando. E isso vale até pro Lucas. Sim, é forte. É duro. É o Lucas Moura, pô. Ídolo, cria da casa, nome de peso, aquele cara que voltou pra fazer história. Mas Crespo não tá nem aí pra nome, pra currículo, pra status. Ele quer desempenho. Ele quer entrega. E ele quer gente que esteja voando fisicamente. Gente que esteja no ritmo. Que acompanhe a intensidade que ele pede. E vamos falar a real, o Lucas não tá no auge. Voltou de lesão. Oscilou. Não é porque fez um golaço contra o Palmeiras no passado que vai ser titular eterno. No time do Crespo, ninguém tem cadeira cativa. O que o torcedor precisa entender é que esse São Paulo tem um perfil novo. Um DNA que começa a se desenhar com clareza. O time não é mais aquele bando sem alma, apático, que tomava gol e abaixava a cabeça. Não é mais o time que dependia de medalhão em fim de carreira. Agora tem sangue novo. Tem correria. Tem intensidade. Tem confiança nos garotos. E isso muda tudo. O jogo contra o Inter foi a prova viva disso. O que o Nathan fez no meio-campo foi brincadeira. O moleque tá se tornando peça-chave, roubando bola, armando o jogo, aparecendo na área. E o Beraldo? Que categoria! Que calma pra sair jogando. E o Patrick? Uma muralha na lateral. O Crespo tá fazendo o torcedor acreditar. E não é só acreditar em título. É acreditar em futebol. Em proposta. Em identidade. Há quanto tempo o São Paulo não tinha isso? Um estilo claro. Uma filosofia. Uma linha de trabalho. Com o Diniz, até começou a aparecer, mas faltava casca. Faltava maturidade. Faltava saber sofrer. Com o Rogério, teve raça, teve entrega, mas o sistema tático era confuso. Agora não. Com o Crespo, o torcedor enxerga um time que sabe o que está fazendo. Que sabe porque está em campo. Que tem repertório. E isso, cara, passa por decisões difíceis. Cortar o Lucas do time titular não é fácil. Dá polêmica. Dá manchete. Dá torcedor revoltado. Mas também mostra que o técnico não tá de brincadeira. Mostra que ninguém vai jogar no grito da arquibancada. Vai jogar quem merece. Quem tá voando. Quem entende o que é ser São Paulo hoje. E o Lucas, que me perdoe, mas ele vai ter que correr atrás. Vai ter que recuperar espaço. Vai ter que provar no treino. Porque hoje, o time tá funcionando. E quando o time funciona, não se mexe. O futebol brasileiro tem essa mania de endeusar nome. De viver de passado. O Crespo veio para quebrar isso. Para mostrar que projeto a longo prazo se faz com convicção, com critério e com coragem. A mesma coragem que ele teve para barrar o Caleri em outros momentos. Que teve para tirar o Rafinha quando precisou. Que teve para não renovar com caras que muita gente achava imprescindíveis. Ele quer resultado. Mas não a qualquer custo. Ele quer construir um legado. E isso envolve abrir espaço para a base, sim. Porque é ali que está o futuro. A gente sempre ouviu que a base do São Paulo era uma mina de ouro. E era mesmo.
mas vivia enterrada. Enterrada por medo, por pressão, por técnico que preferia veterano. Agora não. Agora é diferente. Agora tem treinador com peito para bancar. E tem torcida que começa a entender, a apoiar, a vibrar quando vê um moleque dar uma caneta no meio do campo. Quando vê o time pressionar a saída adversária com 3 jogadores da base. Isso não tem preço. Isso é São Paulo raiz. Isso é Cotia pulsando no Morumbi. E não se enganem. Crespo sabe muito bem o valor do Lucas. Sabe que é um cara que pode decidir. Que tem visão de jogo, experiência, qualidade técnica. Mas também sabe que o futebol é momento. Que não adianta escalar quem não está pronto. E o próprio Lucas, se for esperto, vai entender isso como um desafio. Vai se motivar. Vai treinar mais. Vai buscar o melhor dele. Porque o espaço sempre vai existir para quem entrega. E o Crespo tá deixando isso bem claro. Tá escancarando isso em cada entrevista, em cada coletiva. É interessante ver como o elenco absorve essa postura. Porque não tem mimimi. Não tem ego inflado. Os caras entenderam que ninguém é maior que o clube. Que todo mundo vai ter sua chance. E que quem aproveitar, fica. Quem não aproveitar, dança. Isso dá um choque de realidade. Isso eleva o nível. Faz os treinos ficarem mais competitivos. Faz todo mundo crescer. E isso, no final, só beneficia o São Paulo. Que hoje tem um grupo mais forte, mais unido, mais cascudo. A forma como Crespo conduziu a entrevista foi cirúrgica. Não se alongou. Não quis gerar polêmica. Só jogou a frase que precisava. Não tenho esses atletas em mãos. Traduzindo, o Lucas ainda não está pronto. E tudo bem. É o processo. Vai voltar no tempo certo. E quando voltar, se for para render mesmo, vai jogar. Mas até lá, os meninos estão dando conta do recado. E o torcedor precisa apoiar isso. Precisa abraçar esse momento. Porque a base está pedindo passagem. E está entregando. A gente está vendo uma virada. Um novo São Paulo. Um time que não depende mais de salvador da pátria. Que não fica esperando lampejo de veterano. Que tem proposta. Que joga pra frente. Que marca alto. Que morde. Que acredita. Isso é fruto de trabalho. De planejamento. E de coragem. A coragem do Crespo de bancar decisões impopulares. De peitar pressão. De acreditar nos garotos. Isso tem que ser valorizado. E o mais bonito de tudo isso é ver o reflexo disso em campo. É ver o São Paulo dominar jogos fora de casa. É ver o time ter posse, ser agressivo, buscar o resultado. É ver o banco cheio de opções jovens, com fome, com vontade. Isso é o que todo torcedor queria ver. Um São Paulo vibrante, vivo, competitivo. Não mais um time burocrático, engessado, previsível. Claro que ainda tem muito chão pela frente. Claro que vai ter oscilação. Que os garotos vão errar. Vão sentir. Mas é assim que se cresce. É assim que se constrói um time de verdade. Crespo sabe disso. Já viveu isso como jogador. Vive agora como treinador. E tá trazendo essa mentalidade vencedora pro clube. Tá formando um grupo com cara de campeão. O torcedor precisa entender. Esse São Paulo de hoje não é mais o mesmo de 2022. Não é mais aquele que se arrastava em campo, que perdia clássico de forma apática, que tomava virada e aceitava. Agora é outro. É um time com alma, com projeto, com ambição. E boa parte disso passa pela forma como Crespo gere o elenco. Como ele trata cada jogador. Como ele aposta na base. O Lucas é importante. Pode voltar e ser titular? Pode. Mas hoje, o que importa é o coletivo. É o grupo. E o grupo tá fechado. Tá focado. Tá unido. E quando isso acontece, o torcedor sente. Vibra. Enche o estádio. Apoia até o fim. Porque vê entrega. Vê comprometimento. Vê vontade. E é isso que sempre fez a diferença no São Paulo dos grandes títulos. Então, torcedor, vamos entender o momento. Vamos confiar. Vamos apoiar essa molecada que tá representando demais. Vamos dar moral pro Crespo, que tá fazendo um trabalho corajoso, sério, promissor. E vamos seguir acreditando. Porque o São Paulo tá voltando. Tá voltando com força. Tá voltando com identidade. E quem quiser espaço nesse time, vai ter que merecer. Até o Lucas.
Até qualquer um. Porque hoje, ninguém é maior que o projeto. Ninguém é maior que o São Paulo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se alguém dissesse, há algumas semanas, que o São Paulo estaria mirando ninguém menos que Pedro, centroavante do Flamengo e nome recorrente nas convocações da seleção brasileira, talvez muitos chamassem de loucura. Mas a notícia que começou a circular nas últimas horas pegou até os mais céticos de surpresa. O tricolor paulista teria feito uma proposta oficial para tentar tirar Pedro do rubro-negro carioca. A informação ainda está sendo tratada com cautela, mas o burburinho nos bastidores é cada vez mais intenso, e se vier a se concretizar, será um dos maiores movimentos do futebol brasileiro dos últimos tempos. A proposta em questão teria sido articulada diretamente com os representantes do jogador e envolveria não apenas cifras vultuosas, mas também um projeto esportivo ambicioso que vem sendo construído sob a batuta de Hernan Crespo, o treinador que retornou ao comando técnico do São Paulo nesta temporada. Desde sua chegada, Crespo tem sido incisivo nos bastidores. Quer um camisa 9 de peso, alguém que possa ser a referência ofensiva que o time precisa para voltar a conquistar títulos importantes. E o nome de Pedro, segundo fontes internas, foi apontado por ele como prioridade absoluta. Pedro, por sua vez, vive uma fase de questionamentos dentro do Flamengo. Embora ainda seja um dos jogadores mais técnicos do elenco rubro-negro, seu relacionamento com a comissão técnica atual estaria desgastado. A falta de sequência como titular, além de algumas divergências internas sobre o estilo de jogo adotado, abriram uma brecha para que clubes interessados sondassem a situação do atacante. E foi aí que o São Paulo agiu. O departamento de futebol do tricolor, em consonância com a presidência e com Crespo, montou uma estratégia ousada: oferecer a Pedro um projeto onde ele seria a peça central de um time em reconstrução, mas que almeja títulos já no curto prazo. Mais do que salários compatíveis, a diretoria acredita que o fator determinante na negociação pode ser a promessa de protagonismo absoluto, algo que o camisa 9 não vem encontrando no Flamengo. O interesse do São Paulo não surgiu do nada. O clube monitora Pedro há bastante tempo, e com a venda iminente de jogadores como Lucas Ferreira e a possível transferência de outros jovens para o futebol europeu, os cofres tricolores terão fôlego para bancar a operação. A ideia é simples: investir pesado em uma estrela consolidada para mudar de patamar. E é aqui que o torcedor tricolor começa a se empolgar, com razão. Porque Pedro não é apenas um atacante forte e técnico. Ele é o tipo de jogador que decide jogo grande, que impõe respeito na área adversária e que tem faro de gol. Sua chegada ao Morumbi seria, sem exagero, comparável às grandes contratações da história do clube. E mais, atenderia a uma carência histórica do São Paulo dos últimos anos, a de ter um centroavante que una força física, presença de área e inteligência tática. Nos bastidores, a movimentação é intensa. A proposta teria sido encaminhada ao staff do jogador nas últimas 48 horas, com detalhes minuciosos sobre salários, bônus por metas, tempo de contrato e até questões extracampo, como projetos de imagem e marketing. O staff de Pedro, segundo informações extraoficiais, se mostrou receptivo, o que acendeu o alerta na Gávea. O Flamengo, evidentemente, não quer perder Pedro. Mas também sabe que manter um jogador descontente no elenco pode se transformar em um problema. Ainda mais se houver uma proposta concreta, de um clube grande, com um técnico respeitado e que oferece a titularidade que o atleta tanto deseja. O rubro-negro, por enquanto, tenta ganhar tempo e avalia se consegue aumentar o espaço de Pedro no elenco. Mas o tempo pode não estar ao seu favor. No Morumbi, a empolgação já tomou conta dos corredores. Hernan Crespo teria feito questão de conversar com Pedro por telefone, reforçando o quanto ele é desejado no projeto e garantindo que seu sistema tático será moldado para potencializar as características do camisa 9. Crespo, inclusive, já teria solicitado à comissão técnica o início de estudos sobre como integrar Pedro ao atual sistema ofensivo, que hoje conta com Luciano, Caleri e Ferreirinha como principais nomes. A possível chegada de Pedro mudaria tudo. O São Paulo passaria a ter um ataque de respeito, capaz de rivalizar com qualquer outro do futebol sul-americano. E, mais do que isso, colocaria novamente o clube na vitrine do continente, mostrando que está disposto a competir de igual para igual com os gigantes do Brasil e da América Latina. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade já é motivo de sonho. Afinal, há quanto tempo o clube não entra em uma janela de transferências com esse nível de ousadia? Pedro é um jogador em outro patamar, e sua vinda seria um recado claro ao mercado: o São Paulo voltou. Os próximos dias serão decisivos. O Flamengo exigirá compensações financeiras à altura de um jogador com contrato em vigor e com mercado no exterior. Mas, se o desejo do atleta for determinante, o São Paulo acredita que pode vencer a concorrência.
E tudo indica que Pedro, sim, estaria disposto a trocar o Rio de Janeiro por São Paulo. Crespo tem pressionado a diretoria, de forma elegante mas firme. Ele sabe que esse é o momento ideal para dar um salto. O time tem uma base sólida, vem fazendo boa campanha na temporada e precisa apenas de um nome que simbolize a virada. E, no entender do argentino, Pedro é esse nome. O Morumbi já sonha. A torcida, apaixonada e sedenta por ídolos, já começou a se movimentar nas redes sociais. As montagens com Pedro vestindo o manto tricolor estão se multiplicando, e hashtags como hashtag Pedro no Tricolor e hashtag Vem pro Morumbi já começaram a subir nos trendings. Se depender do apoio popular, a contratação tem tudo para dar certo. O que falta agora é o acerto final entre os clubes, e o sinal verde do Flamengo, que ainda reluta em abrir mão de um dos poucos jogadores de alto nível técnico do seu elenco atual. Mas os bastidores do futebol são velozes, e o São Paulo tem pressa. A diretoria tricolor vê nessa negociação a chance de ouro para mudar o discurso de restrição orçamentária para protagonismo esportivo. E, num cenário onde a nova gestão busca também maior engajamento com o torcedor, a chegada de Pedro seria um golaço dentro e fora de campo. Mesmo com Caleri no elenco, a ideia de Crespo é ter mais de uma peça de referência. Pedro poderia atuar tanto como titular absoluto em jogo-chave quanto em rodízio com outros nomes do ataque. A versatilidade do sistema tático permitiria essa convivência sem prejuízo ao desempenho coletivo. Outro fator que pesa na decisão de Pedro é a presença de atletas jovens no São Paulo que podem ser abastecedores de qualidade. Lucas, Wellington Rato, Rodrigo Nestor e até o garoto Ferreirinha. Com um time que gira bem a bola e aposta na construção de jogadas, Pedro poderia se sentir em casa. Além disso, o projeto envolve a possibilidade de retorno à seleção brasileira. Crespo tem contatos internacionais e o São Paulo já demonstrou ser uma boa vitrine. Jogando com regularidade e sendo protagonista, Pedro poderia recuperar espaço nas convocações, algo mais difícil no atual cenário do Flamengo. Nos bastidores, fala-se que Pedro teria gostado da conversa com Crespo. O argentino foi direto, elogiou o futebol do camisa 9 e disse que ele pode ser o Gabriel Batistuta do São Paulo, em alusão ao lendário atacante argentino. O elogio, claro, mexeu com o ego do jogador. O time atual do São Paulo é competitivo, mas falta aquele nome que desequilibra. Pedro, além de tudo, seria também um novo símbolo para a torcida. Um ídolo em potencial. E o torcedor, há muito, espera alguém que represente essa nova era. A negociação, no entanto, ainda está em curso. Fontes ligadas ao Flamengo garantem que o clube só libera o atacante por um valor próximo à sua multa, ou por uma troca envolvendo jogadores e mais compensação financeira. O São Paulo está disposto a negociar. As próximas 72 horas podem ser decisivas. A diretoria tricolor trabalha em silêncio, mas com intensidade. Crespo acompanha tudo de perto. O jogador aguarda. E a torcida? A torcida está em estado de alerta máximo. Caso se concretize, Pedro pode ser o maior reforço desde a chegada de Lucas Moura. E, diferente de outras janelas, desta vez o tricolor parece disposto a lutar até o fim para fazer o negócio acontecer. Pedro já sabe, no Morumbi, ele não seria apenas mais um. Ele seria o protagonista de uma história que pode colocar o São Paulo novamente no topo. E para um atacante com sede de protagonismo, isso pode valer mais do que qualquer salário. A expectativa aumenta a cada hora. E a torcida já imagina Pedro no Morumbi, balançando as redes em um choque-rei, gritando com os punhos cerrados para a arquibancada lotada. Seria um novo começo. Seria o São Paulo voltando a ser São Paulo. Se vai acontecer, ainda não sabemos. Mas que a ideia de ver Pedro com a 9 tricolor já mexe com o coração de qualquer São Paulino, disso ninguém duvida. E como torcedor apaixonado, só posso dizer uma coisa: vem, Pedro. O Morumbi te espera. E o São Paulo, mais do que nunca, precisa de você. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.